E eu quero conversar com vocês sobre essa palavrinha aí. Está lá no texto que a gente lê. Toda vez que nós participamos da ceia, anunciamos a morte do Senhor até que venha. Você parou para pensar o que quer dizer isso? Anunciar a morte do Senhor até que venha. Aí está a grande problemática da ceia. Aí está o grande diferencial do que ela representa para as pessoas. Muitas pessoas não estão nem aí. Anunciar a morte do Senhor até que ele venha, eu estou dizendo que ele morreu. Eu estou dizendo que ele ressuscitou. E aquela promessa dele de que ele viria buscar a sua igreja está real e latente dentro da minha vida. Portanto, quando eu digo que anuncio a morte do Senhor, eu estou dizendo que a salvação está disponível a todos os homens. Quando eu digo isso, eu puxo outro leque. Todo homem é pecador. Quando eu digo que todo homem é pecador, eu puxo a outra. Todo homem está condenado. Olha que mensagem nada agradável para as pessoas. Olha que mensagem nada agradável. Todas as pessoas são pecadoras. Todas. Se eu estou anunciando a morte do Senhor até que ele venha, eu estou dizendo com essa mensagem que, em primeiro lugar, todo homem é pecador. Que todo homem não tem a salvação. Terceiro, todo homem está condenado, mas eu tenho uma saída para você. Qual é a saída? A mensagem. O novo nascimento que o Senhor vai dizer para Nicodemos. E eu quero ler com vocês. Josenildo, por favor. Você e Felipe. Felipe, me ajuda aqui nessa leitura aqui. Pega os microfones aí e vamos ler esses textos bem rapidinho para a gente passar para outra parte. Romanos 3:23. Você pode ler comigo e aí vocês vão ler logo a sequência aí. Um escolhe um e escolhe o outro. Eu vou abrir aqui, por favor, abra sua Bíblia em Romanos 3. Vamos dar uma olhadinha. Romanos 3. Isso aqui foi uma carta que o apóstolo Paulo fez para a igreja de Romanos. E aí nós vamos ler esse texto que diz assim. Romanos, vamos lá? Pode vir para cá, vocês têm que subir aqui, pega outro microfone aí rapidinho, senão a gente não vai demorar muito. Todos encontraram? Romanos 3:23. Olha o que é que diz. Pois todos pecaram e destituídos, ou talvez carecem da glória de Deus. Destituído é não ter, foi tirado. Você tinha, se destitui alguém quando alguém já tinha. Alguém só pode ser destituído quando já estava. Você foi destituído, você saiu daí, mas você já estava lá. Você foi destituído do seu cargo, você perdeu, mas você estava nele. E a Bíblia diz que os homens pecaram e destituídos estão. Por que estão destituídos? Pela desobediência de Adão. Todos os homens pecaram e perderam a glória de Deus na sua vida. Você entendeu que mensagem não agradável para as pessoas? Quando eu participo da ceia, eu tenho que dizer para as pessoas que todos os homens estão em pecado. Se estão em pecados, todos os homens precisam de salvação. E agora olha esse outro texto. João 3:16-18 e depois o 12:47. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só um instantinho. Para que todo aquele que nele crê, olha a condicional. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, então tem muitas pessoas que não creem, todo aquele que crê não pereça, porque todos vão perecer, mas tem o quê? A vida eterna. Isso quer dizer que eu só tenho a vida eterna se eu crer no Senhor Jesus. Se não crer no Senhor Jesus, eu não tenho a vida eterna. Que vida você terá? A vida longe de Deus. O próprio Cristo vai dizer isso. Agora, o mais importante que ele vai dizer, além dessa excelente afirmativa, é a próxima. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, olha só, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Continue. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O mundo já está julgado. Biblicamente, as pessoas já estão julgadas por Deus. Elas já estão condenadas. E qual foi a perspectiva de Deus? Deus ama tanto... Olha só, o amor de Deus é tão grande, mas tão grande, que ele ama um mundo podre, um mundo condenado. Ele ama as pessoas condenadas. Eu disse para você no domingo passado que era o exemplo. Amar uma pessoa bonitinha, por exemplo, João Pedro, Monique. É muito lindo o pai amar o filho, Sara. Agora, interessante é você pegar uma pessoa que não tem nada a ver e a pessoa amar uma pessoa totalmente imunda. E a Bíblia diz que Deus nos amou imundos como nós éramos. E a Bíblia diz que o amor dele foi tão grande que a única forma para que ele pudesse perdoar era um sacrifício perfeito.
E Deus olhou para a terra e não viu ninguém perfeito para esse sacrifício. Mas aí o filho dele se prontificou a vir. Eu quero ser o sacrifício perfeito para que nós possamos resgatar o homem, restituir. Ele está destituído da tua glória. Nós queremos restituir a tua glória. Eu vou, porque Deus só podia aceitar uma oferta perfeita. E a única oferta perfeita que poderia ser aceita por Deus era alguém sem pecado. E não tinha um homem sem pecado. Mas aí Cristo veio sem pecado, a Bíblia diz, para se fazer pecado por nós, para que pudesse ser uma oferta, uma vez para sempre, aceitável ao Senhor. O mundo já está condenado, 12:47, o mundo já está perdido. Mateus 4:17-23. Desde então começou Jesus a pregar. Só um instantinho. O Senhor Jesus vai repetir uma mensagenzinha de João Batista. Como foi que João Batista começou a pregar? Até então, ninguém no mundo pregou essa mensagem aqui. Até então, no mundo inteiro, onde se tinha religião, onde se havia religiosidade, sabe qual era a mensagem? Você pode ser salvo se você for bonzinho. Você pode ser salvo se você for legal. Entre o próprio judeu, é somente você ser legalista e formal que você está salvo, porque você é filho de Abraão. Aí aparece um camarada chamado João Batista, vestido com pele de camelo, comendo gafanhoto e mel, proteína e açúcar, e ele fazia o quê? Totalmente isolado, vivia isolado. Deus o levou para o deserto. Eu não quero você contaminado com as pessoas, eu quero você à parte, porque eu tenho uma mensagem para você, e no tempo apropriado você virá com essa mensagem. Qual é a mensagem de João Batista? Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Arrependam-se de quê? Dos seus pecados. Até então, ninguém no mundo nunca pregou arrependimento. Só pregava que você pode ser salvo, você sendo sembozinho, você olha para uma criança, ela vê um menininho com um brinquedo, coisinha novinha, que nem falar direito ainda sabe, e ela vê o menino com o brinquedo dela, o que é que ela faz? Corre lá, toma o brinquedo e o outro fica chorando e ela não dá. De repente dá umas tapas, novinha, ninguém ensinou para ela aquilo, porque está dentro dela. E aí você encontra João Batista pregando um evangelho, uma mensagem de arrependimento. E quando ele olhou para os fariseus, para os escribas, porque os fariseus eram o mais crente que existia entre os israelitas, João Batista olha para eles e diz assim: raça de víboras, quem vos disse que vocês vão escapar da ira vindoura? Uma mensagem duríssima para a classe religiosa da época. Vocês são hipócritas, vocês são sepulcros caiados, como Cristo vai chamar lá na frente. Vocês precisam de mudança, você não pode continuar como estão. João Batista foi pancada. Arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Qual é a mensagem que nós temos pregado hoje? Não é mais a mensagem anunciar a morte do Senhor daqui vem, porque nós tiramos arrependimento dela. Hoje todo mundo é cristão, vinde como estáis e permaneça como estão. Não nasçam de novo, não tornem-se nova criatura, não arrependam-se e deixem os seus pecados. Hoje a mensagem é de simpatia, venham e sejam felizes. Aí agora, o Senhor Jesus, quando João Batista morre, começou agora com a mesma mensagem de João Batista. Repita. Desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Esse era o evangelho dele. Arrependam-se dos seus pecados, porque é chegado a vós o reino dos céus. Você não pode ser salvo se você não se arrepender. Arrependimento é deixar e caminhar no sentido contrário ao que você fazia antes. Você pode ter sido o pior homem do mundo. Eu não quero saber do seu passado. Eu não quero saber do ano passado que você fez, daqui a 2 anos. Não me interessa. Para Deus também não interessa. Se você mudou, se você arrependeu-se, isso quer dizer que você teve uma postura diferente daquilo que você fazia. Eu fui mal. Eu conheci um camarada que era assassino. Ele disse: eu me arrependo profundamente das pessoas que eu matei. Eu sei que eu estou perdoado por Deus. Não estou perdoado pela justiça, porque eu tenho que pagar o que eu fiz. O que eu fiz eu tenho que pagar. Mas eu sei que Deus me perdoou, porque eu estou profundamente arrependido. Deus mudou meu coração e aquele ódio que eu sentia pelas pessoas não passa mais perto de mim. Arrependimento, arrependimento, arrependimento. O que o Cristo está dizendo é: deixe de pecar. Fuja de tudo aquilo que te leva para o pecado. Aproxime-se de Deus para ter uma nova vida. João 3,3. Aí ele vai chegar para um fariseu, pancada, chamado Nicodemos, príncipe entre os judeus, que é saber tudo da lei judaica, um cara de alto nível teológico, de alto nível intelectual, um cara extremamente capacitado, que se achava bala, que se achava no céu e que se achava muito próximo de Yahvé. Vai conversar com o Senhor Jesus de noite, porque estava com medo dos seus amigos, e ele tinha uma dúvida tremenda.
E aí ele vai de noitinha conversar com Cristo, o nome dele é Nicodemos. E ele pergunta para o Senhor o quê? Quem é que vai ler? A isto respondeu Jesus. Não. Aí ele chegou, leu o primeiro, 3:1. Havia entre os fariseus... Está vendo? Fariseus, quer dizer, a elite do judeu. O judeu dizia assim, se um fariseu não for para o céu, ninguém mais vai para o céu. Por quê? Porque o fariseu era legalista, ele fazia tudo direitinho, era um cara que falava brando, conhecia a Bíblia, a Torá, conhecia os mandamentos, obedecia, orava em pé, fazia tudo aquilo. E Cristo chamou os fariseus de sepulcros caiados. Você sabe o que é um sepulcro caiado? Isso é a mentalidade do judeu, você sabe o que é isso? Aí esse cara é um fariseu, ó. Um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Certo. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Atos 16, 29 a 31. E, pedindo luz, saltou dentro. Escuta aí. Todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Esse relato aí é daquele que Paulo e Silas estavam na prisão à meia-noite cantando, depois de ter levado 39 chibatadas. Diz a Bíblia que à meia-noite a cadeia, um grande tremor, sacudiu tudo aquilo lá, as luzes foram apagadas, todas as portas foram abertas e os grilhões foram soltos. Quando o carcereiro observou o que tinha acontecido aqui na prisão, porque a lei romana dizia, se você é guarda de um preso e o preso fugir, é vida por vida, você morre no lugar dele. Quando o carcereiro viu que a cadeia estava aberta, todos os grilhões soltos, não tinha luz, ele puxou da espada para tirar a vida dele. E aí, quando ele ia fazer isso, ouviu uma voz lá dentro da cadeia: não faça isso não, não faça isso não. O que é que isso tem a ver com a pergunta que ele vai fazer aqui agora para Paulo? Você parou para pensar? Será que alguma vez na sua Bíblia, na sua vida, você lendo esse texto, você parou para imaginar por que o carcereiro fez uma pergunta que não tinha absolutamente nada a ver com a situação? Qual foi a pergunta? E tirando-os para fora disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Por que foi que ele fez a pergunta? Você pensou? Já parou para pensar? Ué, por que foi que aquele cara, quando olhou que os prisioneiros não tinham saído, perguntou para ele: o que é que eu faço para me salvar? Não é meio sem lógica? É porque ele sabia que algo de profundo tinha acontecido na vida de Paulo, que eles tiveram tudo para fugir, tiveram tudo para se mandar, e eles permaneceram no mesmo lugar, e só fazia isso quem fosse diferente daquela turma antes que ele prendia, que era o tempo todo tentando fugir. Imagina aí um terremoto soltam-se todas as cadeias, abre-se as portas, apaga-se a luz, solta todos os grilhões e os caras continuam lá parados. Não tinha ficado um, inclusive tinha até matado ele para se mandar mais fácil. Quando ele puxou para tirar, que olhou, estava ele: não faça, nós estamos aqui, nós não estamos presos. Mas vocês não estão com cadeia, mas nós estamos presos e nós obedecemos às autoridades humanas, porque Cristo mudou a nossa vida. Mesmo que nós viemos a sofrer por estarmos presos, nós não iríamos sair. Talvez se fosse você que estivesse lá, quando visse a cadeia aberta e tivesse sentindo assim: glória a Deus, Deus é bom de nós, abriu a cadeia para a gente fugir, vamos embora, galera, esse é Deus abrindo as portas. Talvez você fizesse isso, né? Olha só que Paulo e Silas: negativo. Nós estamos aqui porque nós temos um propósito, Deus sabe todas as coisas. E aí o carcereiro, quando olhou para ele, botou ele para fora assim: me diga uma coisa, o que eu preciso fazer para ser salvo? Ele está falando de salvação espiritual, ele não está falando de outra perspectiva não. Ele olhou para aquele homem lá, Paulo e Silas, e disse: esses caras são diferentes, e eu quero ser igual a vocês. E ele perguntou: o que eu faço para que eu seja salvo? E qual foi a resposta? Olha só qual foi a resposta. E eles disseram: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. João disse, quando olhou para o Senhor Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando olhou para o Senhor Jesus. E ele disse outra coisa que eu acho assim maravilhosa: aquele que me mandou batizar, eu estava no deserto e uma voz me chamou e apareceu um ser para mim e disse: você vai pregar, e aquele homem que você vir descer sobre ele o Espírito em forma de pomba, esse é o Messias, esse é o meu filho, é esse que vai salvar, é esse que vai batizar com fogo, é esse que vai transformar a vida do mundo, porque ele é o Salvador do mundo. E quando os discípulos de João perguntaram para João: você viu? Ele disse assim, quando o Senhor Jesus ia passando: aquele que me chamou para batizar disse que eu iria batizar muitas pessoas, mas ele disse que eu ia batizar uma pessoa em especial,
é que quando eu batizasse essa pessoa, sobre ele desceria a plenitude do Espírito Santo. E este era o Messias, este era o enviado de Deus. E eu, João, testemunho que eu vi, é aquele ali, o Cristo, o Filho de Deus. É uma coisa maravilhosa que você vê só pela obra sobrenatural do Espírito. E aí o Cristo vai dizer: só através da salvação em mim é que você é salvo. Somente se você crê. E aí ele começa a mostrar para os judeus que ele era a Páscoa. A Páscoa era algo profundo para o judeu. O outro agora é João 3,16, que todo mundo já sabe. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou esse homem que está aqui. Ó. O que é que eu faço para ser salvo? Perguntou o carcereiro. Está aqui, ó. Crê no Senhor Jesus Cristo. João 3,16 diz isso para a gente. Obrigado. Olhando para a Páscoa. A Páscoa simbolizava para o judeu proteção. Proteção de quê? O anjo passou exterminando tudo, mas onde tinha o sangue, o anjo não tinha o poder de tocar. 2. Libertação de quê? Da escravidão. Diz a história que José, quando chegou no Egito, ele passou um tempo na dinastia Ixo. Foi um povo oriental que tomou conta do Egito durante um período, e os egípcios nunca aceitaram aquela dominação dos Ixos. E o que aconteceu? Eles lutaram grandemente para expulsá-los. E diz a história que foi exatamente quando os Ixos foram expulsos do Egito, é que a sorte do judeu mudou e eles tornaram-se escravos. Porque aquela multidão de Ixos foram sendo mortos na luta para a libertação. Quando eles se libertaram, eles imediatamente pegaram todos os judeus e os fizeram escravos. E aí a situação do judeu saiu de um povo que era respeitado e aceitado para tornar-se vassalos, para tornar-se assim, servos e escravos dos egípcios. E os egípcios trabalhavam fortemente em cima deles para construir todas as suas grandes obras. E eles foram lá. Libertação da escravidão egípcia. A Páscoa simbolizava para o judeu isso. Quando o judeu pegava aquele cordeiro, imolava aquele cordeiro no crepúsculo da tarde, a Bíblia diz que o cordeiro tinha que ser guardado alguns dias, mas no crepúsculo da tarde ele tinha que ser imolado. E aí ele era imolado, o sangue era botado no lugar, ele tinha que ser comido no mesmo dia, não podia guardar para outro dia, ele tinha que passar aquela noite todinha. De manhã, quando surgisse o sol, o que sobrou da comida, eles tinham que tocar fogo, não podia ficar nada. Eles tinham que comer 7 dias os pães, 3, tinham que comer o pão asmo, que era o pão sem fermento, e passar aquele tempo de reflexão sobre a grande bênção que Deus deu. A Páscoa simbolizava para o Egito proteção, a Páscoa simbolizava para o Egito libertação, a Páscoa trazia para o Egito, para o judeu, uma perspectiva de saída para uma nova vida. Escravo, sem direito de nada, eles agora saíram como povo, tendo suas leis próprias, sua cultura própria, o direito de fazer o que bem entendesse com a sua vida, não mais servindo de escravo em uma terra sem direitos. A ceia, a Santa Ceia. 1 Coríntios 10,16. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 10,16. Esse texto é um texto muito esquecido das pessoas. Ninguém quer olhar para esse texto aí. Mas eu quero que você olhe para esse texto de forma especial. 10,16. Porventura o cálice da bênção que abençoamos, olhe, porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? O cálice da bênção. Quando você participa da ceia, você participa do cálice da bênção. E aí você olha para isso aqui e vai participar em primeiro lugar do cálice, comunhão com o sangue. Agora nós vamos ver o que a comunhão com o sangue traz para nós. Algumas pessoas tomam, o que é ceia para você? É um momento lá legal, a gente vai na igreja, não, é porque aquele lá e não sabe dizer o que é a ceia. Tem crente que tem 40 anos, 50, 100 anos de igreja, morreu, está no céu, no paraíso, não sabe o que é ceia. Não pode. Você tem que saber. Paulo diz assim, você tem que dar razão da sua fé. Você tem que explicar para a pessoa por que você crê. As igrejas estão aí somente interessadas em duas coisas. Dinheiro, dinheiro e dinheiro. Então, para isso, precisa de gente cheia. Então, vende todo jeito, tem que ser de dízimo, oferta, e o que for pedido, que vende gato, cachorro santo, gato não sei de onde, sapato de Cristo, sandália de Cristo, pedaço do vestido de Maria, pedaço do vestido de Ana, o que tiver, pedaço de pau da cruz. Tem tanto pedacinho de cruz pelo mundo, que se juntar os pedacinhos de pau, dá para fazer, acho que umas 300 cruzes. Tem gente tomando água do Jordão. O azeite que vem não sei aonde. Seu Paulo, quando estava em Fátima,
Chegou o pessoal e disse, olha, essa água está caindo nessa torneira aí, uma água abençoada. Mas dentro de 5 minutos tinha umas 300 mulheres com caneco enchendo de água, tomando banho, se molhando. E era uma água normal que estava derramando lá no negócio. Só basta uma pessoa dizer isso. Quem era seu Paulo para dizer? Tinha autoridade? Não. Mas o pessoal, é mesmo? É. Não, ele disse, que se ele disse, vamos lá. Que é isso, gente? A Bíblia diz que nós temos que ser como o cristão de Berea. Olha para as coisas e vai para a Bíblia. Olha para as coisas e vão para a Bíblia. Você não pode crer no primeiro vento, na primeira informação. Tudo que eu estou dizendo para você está na Bíblia. Se não estiver na Bíblia, eu não posso estar falando para você. Se você olhar o que eu estou dizendo não estiver aqui, não vale nada a minha mensagem. Eu não prego aqui psicologia, autoestima. Eu não prego aqui melhora de vida para você financeira. Eu prego Bíblia. Porque a Bíblia diz que ela é o poder de Deus para transformar a minha vida e a sua. E isso é o que é o mais importante para nós. Mas tem gente que gosta de ser alimentado com pipoca. Tem gente que gosta de comer todo dia pipoca box. Não come uma feijoada, não come uma rabada, não come uma comida sólida. Só fica comendo pipoca box, papa, papinha, sopinha. Tudo que vem naquele negocinho de prato que a Sara está comendo ali porque não tem dente. E você está comendo aquilo, você precisa comer coisa sólida. E você precisa da razão da sua fé. O cálice, ele traz bênção para você. Olha só a primeira. Proteção. O que aconteceu com quem tinha aquele sangue na sua porta? Não podia ser tocado pelo anjo da morte. A ceia diz para mim e para você que este sangue aí de Cristo derramado na cruz nos selou. Ninguém, mas absolutamente ninguém pode tocar em você se Deus não permitir. E se Ele permitir alguma adversidade para você, porque Ele é que sabe, eu não sei dizer para você. Mas aí Ele permitiu. Ele foi o que concedeu. Foi Ele. 1 João 5,18. Felipe, vamos lá. Josenildo. 1 João 5,18. 2 Tessalonicenses 3,3. Lucas 22,31. Eu vou ler Lucas 22,31. Felipe, 1 João 5,18. Lucas, vamos lá rapidinho. 22,31. 1 João 5,18. Leia. Vamos lá, Tessalonicenses, Josenildo. 3,3. 2 Tessalonicenses. Vai. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Sim. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Aquele que nasceu de Deus, você está lembrando o que eu escrevi ali, ó? Proteção do maligno. O anjo da mal não pode fazer mal contra você. A Páscoa diz que nós tínhamos a proteção pelo sangue. O anjo vinha, quando chegava na casa, viu o sangue do cordeiro. O sangue do cordeiro era poderoso para impedir qualquer ação naquela casa do mal. Passava por aquela casa. A ceia diz para você que o mundo está no maligno. Mas a Bíblia diz o quê? Felipe assentou, está cansado. Leia aqui novamente. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Agora preste atenção nessa parte. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Deus guarda você e o maligno não toca em você. Sabe por quê? Pelo sangue do cordeiro derramado na cruz que marcou você. Você está marcado por aquilo ali. Não tem como ele tocar em você. Você às vezes fica preocupado, é normal, mas você tem que ter a fé. O diabo não tem poder sobre a sua vida nenhuma. A Bíblia diz que você está marcado e, portanto, ele não tem poder de enfrentar o sangue de Cristo. A Bíblia diz que o maligno não toca em você. E eu vou dar um exemplo para você já. Leia o seu. 2 Tessalonicenses 3,3. Mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. Está vendo? Fiel é Ele que te confortará, sustentará e fará o quê? Guardará do maligno. Você participa da ceia do Senhor? Se você não participa, é um sinal claro de que você está desprotegido. Você não está comprometido. Lucas 22, 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Simão, Simão, olha só, ninguém sabe disso, né? Ninguém até então sabia disso. Olha, foi o que o Senhor Jesus disse para Pedro. Pedro estava se achando a bala,
Ah, Cristo, eu sou isso, eu sou aquilo. Aí Cristo olhou para ele e disse: Simão, deixa eu dizer uma coisa para você. O diabo, ele tratou o diabo como uma personalidade, um ser. Pediu, olha só, o diabo pediu autorização a Deus. Nós que vivemos nesse mundo do século 21, estamos sorrindo com a história dessa, né? Porque alguém está falando do Senhor Jesus, isso não quer dizer nada. Teve um camarada que foi pregar para um endemoniado, e o endemoniado disse para o camarada assim, você lembra? Foi que ele disse: eu sei quem é Jesus e sei quem é Paulo. Isso é, os cabras estavam pregando o evangelho de Paulo e o evangelho de Jesus. E o Satanás que estava naquele homem lá, virou para os filhos daquele camarada e disse assim: eu sei quem é Jesus e sei quem é Paulo, mas eu não sei quem são vocês. Então peia, deu em todos eles. E a Bíblia registrou que eles saíram correndo. Você está vendo como o evangelho que é pregado? Você precisa parar e ouvir para a Bíblia? O que eu quero dizer para você é: o evangelho bíblico é totalmente diferente desse que estão dizendo aí. É um evangelho de renúncia. Sabe por quê? Porque essa palavra me obriga a ser diferente de quem eu quero ser. Como homem, Paulo. Eu não sou bom, eu sou mau. Você está pensando que eu sou bonzinho? Eu não sou bonzinho, eu sou mau. Mas o Espírito Santo trabalha dentro de mim e me muda. A minha tendência é ser um cara violento, mas ele trabalha dentro de mim e muda meu coração. A sua tendência é qual? Mas é o Espírito Santo que trabalha em você. Eu tenho vontade de fazer algumas coisas que depois até me arrependo. Meu Deus, como é que eu pude pensar em fazer isso? Mas é o Espírito Santo que modifica. Como é que eu vou dizer que eu sou bonzinho, sou legalzinho? Não sou não, eu preciso de Deus na minha vida. Você também precisa. Paulo vai dizer: miserável homem que eu sou. O apóstolo Paulo, tampa de cruz, chega diante de todos nós do universo e diz assim: miserável homem que sou. O que é que você vê os pastores hoje dizendo aí na igreja? Eu sou labareira de fogo. Quando eu falar, sai fogo, consome seu cabelo, consome sua doença. Você levanta, pula, grita, etc. Conversa, meu amigo. Paulo vai dizer: miserável homem que eu sou. O bem que eu quero fazer, eu não faço. O bem que eu quero fazer com essas mãos, eu não faço. Por quê? Porque opera em mim um homem ruim. Mas o Espírito Santo me dá força e eu venço e suplanto ele. Agora o que você vê por aí é todos os crentes sorrindo. Claro. A televisão obriga você a sorrir. Você está pensando que na diante da televisão você pode ficar com uma carinha dessa aqui? Ou igual essa daqui? Não. Você está lá com... Quando a televisão bate em você, você... Estamos aqui com o poder de Deus. Salta, Felipe, pula. Quando começa o culto, esses cultos são televisionados. Tu vê o pastor lá com a carinha de Zé Mané? É tudo sorrindo. Pulando. Deus está aqui, pula, corre. Salta, presbítero, vamos lá. E tal. Claro. Nós somos chamados para chorar. Você foi chamado para olhar para você mesmo e dizer assim: meu Deus, tem misericórdia de mim. Você foi chamado para olhar para você e dizer assim: eu preciso muito de Deus na minha vida, porque eu tenho vontade de fazer algumas coisas que eu não posso fazer. Deus me ajuda. Você foi chamado para botar pano de saco, raspar sua cabeça e dizer: Deus, me dá força. Você tem coisas horríveis acontecendo e você orando: Deus, tem misericórdia. Você foi chamado para orar por João Pessoa e chorar por ela. Você foi chamado para chorar pela sua família. Você não foi chamado para estar sorrindo com os dedos de fora, parecendo que vai fazer propaganda da Dental Gold. Você foi chamado para estar com lágrimas nos olhos. Quando foi a última vez que você chorou para Deus salvar, transformar e modificar a sua família? Quando foi a última vez que você passou a noite todinha orando: Deus, me dá vitória, minha família precisa ser mudada, transformada, precisa ser um novo homem, Deus, me dá vitória porque eu preciso de ti? Quando foi que você fez isso? Mas por que você não faz? Porque o que você ouve por aí é um evangelho fácil. E a Bíblia diz: apertada é a porta, estreito é o caminho que conduz à salvação. Mas é muito larga a porta e muito fácil o caminho que leva para a perdição. E muitos estão entrando nela. É por isso que Mateus 7, 21, 22 vai dizer: muitos naquele dia, muitos vão dizer: eu preguei no teu nome, eu expulsei demônio, fiz sinais e maravilhas. E eu direi para eles: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? A iniquidade. Isso é uma coisa terrível que vão ouvir de Deus. Mas por quê? Porque os evangélicos estão hoje vivendo o evangelho fácil, não bíblico. É o evangelho do fogo demais. Mas não é o evangelho que você sai de lá assim: eu preciso mudar minha vida, eu estou muito mal. O cara não faz nada para Deus, absolutamente nada para o reino de Deus, e está crendo que está abafando. Não dá um prego numa barra de sabão para Deus, não faz nada. Não mora, não jejua, não batalha, não luta, não ama as pessoas, não serve, e estão achando que estão indo para o céu. Culpa de quem? Do que Russell Shedd falou. Russell Shedd disse uma palestra para pastores que os pastores ficaram indignados com ele. Inclusive uma pastora chegou para mim e disse: aquele velho está ficando gagá. Uma pastora, não vou dizer o nome porque não tem de outra denominação. Por que você está chateado com ele? Porque ele disse que não pode ter pastoras. Russell Shedd disse: não encontro respaldo em lugar nenhum da Bíblia para se consagrar pastoras.
É terrível o que vocês estão fazendo com a igreja. Assine pastores, ó. Assine pastores aqui em João Pessoa, assim. Ele disse, é terrível o que vocês estão fazendo com a igreja. Vocês estão promovendo neófitos ao santo ministério, colocando eles como pastores só porque fizeram um curso de teologia. Eles não conhecem a Deus, não sabem quem é Deus e não temem a Deus. Portanto, são homens liberais, comprometidos com o mundo, amantes do mundo e, portanto, estão destruindo a igreja de Deus porque estão pregando o evangelho da conveniência e não o evangelho do arrependimento. Isso é culpa de vocês, pastores, que querem ter a igreja cheia para poder ter ibope numa cidade como essa. Mas vocês estão enganados, porque não é isso que Deus chamou você para fazer. E aí algumas pastoras lá ficaram revoltadas com ele. E eu disse para ele, então você vai ficar chateada comigo. Por quê? Porque eu olhar a Bíblia, estudar a Bíblia, não encontro nenhum respaldo para nós colocar mulheres como pastora. A mulher sempre está ao lado do homem como ajudadora. Esse foi o papel dado por Deus à mulher e ponto final. Isso não quer dizer que a mulher vai ser menosprezada, a mulher tem que ser valorizada, porque a minha esposa é a minha ajudadora. Ela está ao meu lado, me dando apoio em tudo que eu preciso, para que Deus possa abençoar a minha vida e a dela. E aí você fala para minha esposa, é uma analfabeta? É? Não é, né? Quem convive com a minha esposa sabe que ela não é uma bobinha. Quem convive com minha esposa sabe que ela não é uma analfa de Bíblia. Quem convive com a minha esposa sabe que ela não é uma problemática. Quem convive com minha esposa sabe muito bem quem ela é, a capacidade que ela tem. Pois é, mas ela quando olha para a Bíblia diz assim, eu sou sua ajudadora. Eu entendo perfeitamente esse papel e vamos trabalhar para Deus. Enquanto tem pessoas que só fazem alguma coisa, eu preciso do título, eu preciso ser pastora. Eu tenho que ser pastora, pastor. Tudo bem, é uma opção sua. Atos 26:18. Nos diz, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. O segundo ponto da ceia, ela diz que você foi liberto. O judeu foi liberto do jogo do egípcio, e você foi liberto, sabe de quê? Do reino das trevas. Ora, mas como é que você estava em trevas se você vê? São trevas espirituais. O Senhor Jesus ali aqui em Atos, Lucas vai dizer para a gente em Atos, que nós somos transformados. Você foi tirado de um reino de trevas. Trevas para não enxergar e não ver a Deus. Lê o seu texto, Felipe. João 12, 46. Efésios 5, 8 e 11. João 12, 46. Eu vim como luz para o mundo. Peraí. Quem é que está dizendo isso? O Senhor Jesus. Você ouviu bem? Por que é que o Senhor Jesus vai dizer assim, eu vim como luz para o mundo? Não tem o sol aí? Ora, ninguém aqui é bobo. Tem o sol. De noite tem a lua, tem as estrelas e outras coisas mais. Por que ele diz, eu vim como luz para o mundo? Olha só, porque aqui, nesse texto que foi lido aqui, em Atos, ele diz que ele veio tirar você das trevas para a luz. Ele veio tirar você de uma falta de entendimento espiritual. Ele veio trazer você para a claridade, mostrar para você quem é você. Essa luz diz para você que você é essa pessoa ruim, que você é uma pessoa que faz coisas erradas, que você, mesmo sabendo que está errado, que não é justo o que você está fazendo, você continua fazendo. Você sabe que não podia fazer aquilo porque é uma coisa terrível, mas você está fazendo. Isso é quem mostra para você, é a luz de Deus que mostra para você, e você não pode continuar fazendo as coisas erradas. É o arrependimento e a mudança de vida. Quando chegaram para o Senhor Jesus, disseram assim, ei, estão cobrando o imposto. Aí ele perguntou para os seus apóstolos, assim, discípulos, é justo o filho do rei pagar imposto? Aí foi que os discípulos disseram, não é justo pagar imposto. Mas ele disse, mas vá lá e pague. E ele disse, vá lá no mar, você vai lançar o seu anzol. Quando você lançar o anzol, vai ter um peixe. Pega esse peixe e traga ele. Abra a boca dele. Na boca desse peixe tem a minha parte e a sua do imposto que nós devemos pagar a César. Porque dê a César o que é de César. Não importa se é justo ou injusto. Não importa se está correto ou não. Se a lei do homem mandou fazer, você tem que fazer. Agora tu vê. Se Deus age assim com as coisas do mundo, imagina quando você rouba o dízimo. Quando você diz, meu dízimo, vou dar para a igreja. E dá para a igreja nada. O dízimo é meu amigo. Deus diz para você assim, o Estado está cobrando o imposto? É injusto? É. É muito alto? É. Mas pague. Porque Deus vai trazer a provisão para a sua vida. Não é pagar o imposto sendo justo diante dos homens que você vai passar fome. Faça a sua parte. Eu vim como luz para o mundo, olha, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Como é que eu vendo tudo e estou em trevas? Deus veio trazer você libertação desse reino das trevas para o reino dele. Olha o que diz Efésios. Efésios 5:8.
Porque noutro tempo eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Colossenses 1:3. Tem mais ainda? O 11, vá. 11. Agora só um instantinho. Esse texto que eu vou ler aqui. Um grande número de pessoas cristãs estão desobedecendo a ele. Olha o que eu digo para você. Esse texto aqui. Um grande número de pessoas cristãs desobedecem a ele abertamente. Olha só. E não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as. Você, muitas vezes está comunicando com as obras das trevas, quando você deveria estar condenando-as. Porque são obras das trevas, não tem nada de bom para você. Agora, olha só o que diz em Colossenses 1:13. Abriu sua Bíblia? Colossenses 1:13. E ele quem? Cristo, nos libertou do império das trevas. A Páscoa você saía do império egípcio, ia ser livre, ia para o império agora dos hebreus. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. Nós somos transformados profundamente. Você foi tirado de um lugar para outro. E purificação. A comunhão com o sangue traz para nós purificação. Apocalipse 7:14 e Hebreus 13:12. A Santa Ceia, a comunhão com o sangue, traz para nós também a ideia de saída. Como eles saíram do Egito, você sai de um lugar e vai para outro. Que lugar você sai? Do reino espiritual das trevas para uma nova perspectiva de vida no reino do Filho do seu amor, o Senhor Jesus, vivendo de uma nova maneira. Por favor, Felipe, leia o texto. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são que vieram da grande tribulação e lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Olha só que coisa linda. Quando você aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e é um ato simples, mas é somente você crer. A Bíblia diz que espiritualmente você tem as suas vestes espirituais lavadas por aquele sangue derramado na cruz. Aqui no Apocalipse 7, ele está falando de um grupo que vai vir da grande tribulação, que é a grande tribulação que há de vir sobre o mundo. E a Bíblia diz, esses aí, quem são esses aí? Foram perguntados a Cristo, e ele respondeu, esses aí são aqueles que aceitaram o evangelho agora do reino, na grande tribulação, e tiveram as suas roupas lavadas. Isso quer dizer o quê? O pecado que estava sobre a pessoa, quando esse sangue foi derramado, foi tirado deles. Quantas pessoas estão manchadas? Você já sabe que eu já falei sobre isso, o pecado que você cometeu no ano de 75. Quem aqui em 75 era nascido? Não vou perguntar não, porque as irmãs não levantam a mão de jeito nenhum. Mas vamos lá, no ano 80, quem aqui nasceu no ano 80? E muita gente nasceu. Pois é, o pecado que você cometeu no ano 80, no dia 12 de novembro de 1980, se você não pediu perdão sobre ele, em relação a ele, ele continua sobre você. A Bíblia diz que a única forma de você ter pecado perdoado é quando você confessa e deixa. Por isso que nós temos que todo dia dizer, Senhor, me perdoa dos pecados que eu cometo sem saber. Me perdoa pelos pecados passados. Se porventura eu ainda tenho algum que eu não te perguntei, te falei porque eu não me lembro, mas perdoa-me. A nossa oração diária tem que ser, perdoa os meus pecados presentes e os que eu cometi que eu não me lembro, perdoa-me por eles. Porque você precisa ser purificado. E esse sangue na ceia traz exatamente essa perspectiva. E esse aqui para terminarmos, Hebreus 13:12. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue sofreu fora da porta. Para purificar o seu povo, ele teve que morrer na cruz fora do santuário para poder limpar você do pecado. Portanto, a ceia traz para nós proteção, libertação, purificação e saída para uma nova vida. A comunhão com o corpo, vigor físico e vigor espiritual. Uma coisa que eu acho interessante, olha para o irmão Moisés, quantos anos? 97 anos. Aí você vai dizer, essa longevidade é uma bênção de Deus na vida de uma pessoa. Quando você alimenta-se, você fortalece o seu corpo. Quando você participa da ceia, você alimenta o seu físico, fortalece ele e o espiritual. Nós vamos ler esse texto de Isaías 53, 4, 5. Quem encontrar primeiro aí, leia.
Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sim, e as nossas dores sim, levou sobre si. Sim. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você viu nesse texto aí a questão da parte física e da parte espiritual. Ele sofreu tudo por você para que você não pudesse sofrer mais. E aí Deus te dá a perspectiva de na ceia você ser abençoado. E aí, por que a ceia é santa? Que hoje em dia a maioria das igrejas estão dizendo que é só ceia. A ceia é santa ceia. Por que ela é santa? Por causa disso. Lê esse texto aí, Felipe. Porque o objeto da mesma é santo. Pão é asmo, sem fermento, portanto sem pecado. O cálice é o cálice de um cordeiro puro, sem defeito e sem mancha. O sangue que derramou dele, portanto, era sem pecado. Portanto, um sangue santo. Então é santo o sangue, santo o corpo, que é traduzido por nós como o pão e o suco de uva. Naquele momento que você consagra e santifica, eles são santos. Não é o corpo de Cristo, não é o sangue, mas simbolizam. E eu quero dizer para você que o simbolismo é tão forte que nós vamos ler um texto final para terminarmos enquanto esse texto aqui é lido. 1 Coríntios 5, 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Pronto. Cristo agora, para a igreja, é o Cordeiro Pascal. Isso quer dizer, acabou a Páscoa, e ele agora torna-se para nós a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro de Deus que se ofereceu, que foi imolado e morto para proteger, para abrir as portas, para trazer saúde, para trazer benefícios para o seu povo. Paulo vai dizer para nós, Cristo agora passou a ser o nosso Cordeiro, aquele que foi perfeito, sem nenhuma mancha. Morreu por mim e por você na cruz, para agora nos restituir a glória de Deus. É algo sublime e maravilhoso que foi feito. Você agora tem a restituição da glória de Deus em você. Claro que algumas pessoas, essa glória de Deus está muito pequena, porque nós estamos em um processo, nós temos em uma santificação, nós estamos caminhando para o céu. E aí, claro que aos poucos você vai revelando ao mundo que você foi transformado, que você é nova criatura, que você é uma pessoa diferente. Mas a certeza que temos é que a nossa ceia é a Santa Ceia, porque o objeto dela é santo. O Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí eu quero ler esse texto para terminarmos. 1 Coríntios 11, 23. Diz o apóstolo Paulo, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que beberdes, que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Tudo isso que eu falei para você aí. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que já dormem. Amém.